Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de brigadeiro gourmet. Estamos no nosso módulo de doces, que é o nosso módulo 4 do curso Confeitaria Sem Segredo. E nesta aula nós aprenderemos nossa primeira receita de brigadeiro gourmet. Algo assim bem interessante. O brigadeiro gourmet é muito versátil. Aliás, apesar do nome brigadeiro, a gente já tem uma ideia daquele docinho enrolado para festa e ponto final? Não. Nossas receitas de brigadeiro, de beijinho, que nós aprendemos nos doces simples, o brigadeiro gourmet não tem diferença, tá? Nós podemos utilizar como recheio, cobertura, podemos brincar bastante com a receita do brigadeiro gourmet. E o que acontece? Nesta primeira aula, nós faremos o brigadeiro gourmet tradicional. O brigadeiro tradicional nada mais é que a receita base do brigadeiro gourmet. O que é um brigadeiro gourmet? Qual é a diferença de um brigadeiro gourmet para um brigadeiro tradicional? Além da receita, né, que aqui eu vou mostrar as quantidades de ingredientes, tudo direitinho para vocês, mas a receita base do brigadeiro gourmet é essa: leite condensado, creme de leite, chocolate e glucose de milho. Para o nosso brigadeiro tradicional, a gente só utiliza leite condensado, manteiga ou margarina e um chocolate em pó. Aqui já muda a estrutura da receita. Além disso, o que precisa para o nosso brigadeiro ser um brigadeiro gourmet? Além dos ingredientes, é claro, ele precisa ter ingredientes selecionados, ingredientes de maior e melhor qualidade e uma apresentação diferenciada. Para isso, utilizamos confeitos diferentes, confeitos mais caros, mais sofisticados, mais saborosos, e tudo isso influencia na nossa receita. Além de tudo, os nossos ingredientes têm que ser ingredientes de altíssima qualidade. Bom, o que acontece aqui? Nós temos o leite condensado, que vai dar o doce, o sabor, vai ajudar no ponto do nosso doce. Aquele gostinho de brigadeiro vai ter, né, por causa do leite condensado. Nós temos o creme de leite, que vai fazer com que a nossa receita fique mais cremosa do que o brigadeiro tradicional. Nós temos o chocolate em barra. No caso aqui, eles estão em gotinhas, porque são pellets, são chocolates de fácil derretimento, tá? Você pode utilizar um chocolate nacional? Pode utilizar um chocolate nacional, desde que seja um chocolate, um produto com uma qualidade bacana, com origem bacana. Nós temos marcas maravilhosas de chocolate nacional e nós temos chocolates que são chocolates belga, chocolate francês, que é o ideal para o nosso brigadeiro gourmet, pela origem, pelos ingredientes, pelo modo de preparo e tudo mais. Além disso, temos aqui a glucose de milho, que vai atuar como, além de conservante do nosso doce, vai dar um brilho e uma cremosidade bem legal. A textura é bem diferente. Sabe aquela mordida que quando você morde o doce fica a marquinha do dente? É a glucose de milho que vai dar esse ponto. Então, o brigadeiro gourmet, ele é basicamente isso, e ele tem, além da característica de ser diferente, de ser mais bonito, ele também tem a característica desses ingredientes mais selecionados. Muitas pessoas utilizam, inclusive, leite condensado artesanal, que é o que vai dar uma personalidade totalmente diferente para o seu doce. Vai fazer com que as pessoas sintam que tem alguma coisa diferente, mas não vai saber exatamente o que é. Esse leite condensado artesanal é bem bacana. Aqui eu estou utilizando leite condensado convencional, um leite condensado de ótima qualidade, mas um leite condensado convencional, tá?
O chocolate é um chocolate belga, mas como eu falei, existem outros chocolates que vocês podem utilizar, um chocolate nacional que tenha uma procedência bacana, que tenha uma origem. Essa mesma marca, essa mesma empresa que produz o chocolate belga, ela também produz um chocolate que é 100% nacional, com uma procedência totalmente diferente dos chocolates que nós temos no mercado. Ele é um produto mais barato, mas ele é assim, tem origem, né? Que é um produto com cacau produzido no Brasil e tal, com uma tecnologia diferente, que é uma tecnologia belga, o maquinário vem da Bélgica, então é bem diferenciado o produto também, e vocês podem utilizar esse tipo de produto. Nunca, em hipótese alguma, utilizem chocolate fracionado, tá? Ele não vai dar textura, não vai dar o sabor que a gente precisa, não vai dar o ponto que a gente precisa, ok? E basicamente é isso. O chocolate, o brigadeiro gourmet, qualquer doce gourmet, na verdade, ele precisa ser diferenciado dos demais. Ele precisa ter uma característica única. A questão de sabor tem que ser melhor, um sabor mais original, mais gostoso. Os ingredientes precisam ser melhores, enfim. É tudo isso que eu já falei para vocês. Vocês podem, essa receita base, modificá-la e fazer várias receitas. Aqui, se você quiser alterar, mesmo o tradicional, eu estou utilizando chocolate meio amargo, tá? Você pode utilizar ao leite, mas eu estou utilizando meio amargo, lógico, com uma porcentagem de cacau mais baixa, mas devido já a gente ter a glucose, a gente ter o leite condensado, eu prefiro sempre utilizar o meio amargo, tá? Ele fica docinho do mesmo jeito, porém ele vai ficar um pouquinho mais escuro e ele tem, assim, dá uma ajustada melhor no doce, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar, é a mesma proporção, pode substituir por chocolate 70%, 80%, pode substituir por chocolate ao leite, pode substituir por chocolate branco, desde que na mesma proporção. E além da base, vocês ainda podem acrescentar sabor, podem acrescentar pasta saborizante, podem acrescentar ingredientes como frutas secas, alguma pasta, alguma geleia de fruta fresca que você prepare, não a fruta fresca em si, tá? A geleia já preparada, já mais sequinha, com pouca água, bem direitinho, para não estragar o ponto do seu brigadeiro, tá bom? E a receita base tá aqui para vocês brincarem à vontade. Nós ainda vamos aprender dentro do curso mais outras 3 receitas de brigadeiro gourmet e vocês com certeza vão ficar craque. Bom, então é isso. Aqui está a nossa receita base. Vamos aos ingredientes do nosso brigadeiro gourmet tradicional. E para nosso brigadeiro tradicional gourmet, nós precisaremos de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite com pelo menos 35% de gordura, 30% de gordura, ok? 200 gramas de chocolate, chocolate ao leite ou meio amargo, que preferir. E 20 gramas de glucose de milho. Bom, pessoal, agora que vocês já viram os nossos ingredientes, as quantidades, vamos partir para a preparação. Eu já tenho aqui pertinho de mim a minha balança, a minha panela de fundo grosso, como sempre, e o meu pão duro. Uma das coisas, um dos segredos para você fazer esse brigadeiro gourmet é na questão da glucose. A glucose, ela gruda bastante, tá? Ela tem uma textura bem diferente. Então, como nós vamos fazer aqui? Eu vou ligar a minha balança, vou colocar aqui a minha panela.
tiro a tara da balança, ou se vocês quiserem calcular, e aí eu vou pesar direto na panela as 20 gramas de glucose. Por quê? Porque se eu colocar num pote, ele gruda no pote, não sai tudo e a medida não vai sair exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou medir direto na panela. Então, aqui deu 21 gramas. Vou tirar um tiquinho. gramas. Deu as 20 gramas, pronto. Já medimos a nossa glucose. Aqui só para vocês terem uma ideia, ó, ela não sai toda da colher, ela é bem assim. Você pode aquecer no micro-ondas alguns segundinhos, que aí fica mais fácil de você trabalhar com ela. Ou pegar com a mão mesmo, você pode manusear ela com a mão, molha a mão na água fria, de fria para gelada, e manuseia ela com a mão, que aí ela desgruda facinho da sua mão. Mas dessa forma é a maneira mais fácil, tá? Já que aqui a gente vai colocar tudo, os ingredientes, e vai direto para a panela. Então eu pus aqui as 20 gramas de glucose, vou colocar os demais ingredientes. Então eu coloco aqui o meu leite condensado, o creme de leite, o chocolate e vamos pro fogo. A gente vai misturar todos esses ingredientes. É claro que eles não vão se misturar aqui, já que o nosso chocolate ainda tá na consistência de... Ele não passou por derretimento, cristalização, temperagem, tá? Ele vai, conforme vai aquecendo, ele vai derretendo aqui na nossa mistura, tá? Bom, pessoal, aqui nosso brigadeiro já está chegando no ponto ideal. E o ponto do brigadeiro gourmet é um pouquinho diferente do brigadeiro tradicional. A gente percebe que ele tá chegando no ponto quando a gente puxa aqui, a gente tá fazendo aqui o contorno da panela, a gente puxa e começa a ver bastante do fundo da panela. Se você simplesmente virar a panela, ele não solta totalmente do fundo, tá? A consistência dele é diferente, mas quando você puxa aqui, você percebe que o seu brigadeiro já tá bem mais consistente. E aí o ponto dele para enrolar vai ser esse daqui, tá? A gente vai deixar aqui só mais um pouquinho. Vou mexer ele aqui mais um pouquinho. Mas tá vendo, ó? Quando a gente passa o pão duro, a gente já vê bastante o fundo da panela. Ele já tá bem grossinho. Quando a gente coloca ele aqui, ele vai ficando bem líquido, tá? Então, quando ele tá nesse ponto, é o ponto ideal. A gente já pode desligar o fogo. Aqui ainda vai haver uma cristalização do nosso chocolate, tá? Então, ele já vai ficar mais firme pra gente poder enrolar. Geralmente, o brigadeiro gourmet, a gente não enrola como o brigadeiro tradicional, tá? A gente faz bolinhas maiores e não tão redondinhas, acaba ficando um pouco mais rústico. E aqui é o nosso ponto do brigadeiro gourmet. Dá pra ver? A gente consegue, quando a gente tá mexendo aqui na panela, a gente vê bem o fundo, ele já tá bem compacto. É esse o ponto. Bom, pessoal, então vocês lembram da nossa primeira aula de brigadeiro? Onde eu ensinei para vocês um truquezinho pra gente armazenar o nosso brigadeiro? Eu vou tirar aqui o nosso brigadeiro da panela. Então, aqui eu tirei
o nosso brigadeiro da panela e eu já coloquei no prato, meu prato tá coberto com plástico filme. Eu só venho, cubro de um lado, encosto bem o filme no brigadeiro. O brigadeiro ainda tá quente, não tem problema, tá? Então eu vou fazer aqui um embrulhozinho com o nosso brigadeiro. Nem suja o prato, para falar a verdade, tá? Tá aqui o nosso brigadeiro. Aqui eu posso congelar, eu posso, lógico que depois que esfriar, tá, gente? Ele vai esfriar em temperatura ambiente e aí depois você pode levar esse brigadeiro para o freezer e congelar. Coloca uma etiqueta com o sabor e a data que foi preparado e pronto, tá? E esse prato tá limpinho, a gente pode utilizar ele de novo. É uma maneira bem simples de se trabalhar. Então, da mesma forma que nós fazemos com o brigadeiro tradicional, nós fazemos também com o nosso brigadeiro gourmet, que ainda tá super quente, então ainda tá um pouco molinho. Bom, eu já tenho uma receita dele friozinho, então a gente vai utilizar para já poder confeitar o nosso brigadeiro gourmet. Bom, pessoal, aqui a gente já tem o nosso brigadeiro frio, tá? Pra gente poder enrolar. Eu tenho aqui granulado. Esse granulado é um granulado diferente. Por quê? Ele chama-se vermicelli. É um chocolate feito de chocolate puro, não tem açúcar, tá? Então ele é bem diferente. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Gente, então vou mostrar esse de pertinho para vocês, tá? O vermicelli, ele é chocolate belga, tá? É um chocolate puro, não tem adição de açúcar nele, é um confeito bem diferente, tá? E como o nosso brigadeiro é um brigadeiro tradicional, acho que o granulado é o melhor pra gente usar. Vou aproveitar a nossa imagem aqui pertinho, mostrar para vocês as nossas forminhas. Essa forminha aqui, ela tem a mesma coloração por dentro e por fora, tá? É uma forminha de tamanho 4 e é a que a gente vai utilizar para fazer o nosso doce, tá? Que o brigadeiro gourmet tem entre 25 e 30 gramas aproximadamente. Já tenho aqui a minha balança, ela tá forrada com um plástico filme para a gente poder pesar nosso doce. Então, eu vou só ajustar aqui. Ela pesa de 1 em 1 grama. Então, a gente vai pesando o nosso brigadeiro. Ó, só para vocês verem, tá? O nosso brigadeiro, ele não gruda muito no plástico. Ele sai com facilidade, é igual ao nosso brigadeiro tradicional. Então, eu vou vir aqui. Vou ir tirando as bolinhas, não preciso untar a mão, tá? E aí, vou pesando. Aqui deu 17 gramas. Vamos colocar um pouquinho mais. 23. Vou pôr mais um pouquinho. 24 gramas, vai chegar nas 25 com o nosso granulado. Então, eu vou e já coloco aqui do lado no meu granulado, tá? Então, vamos fazer mais um. 21. 26, não tem problema, tá? O doce, ele é artesanal, então passou 1 grama, não tem problema, eu vou colocar aqui. Então, nós fizemos aqui alguns, vou medir outro. 26. Bom, pessoal, terminamos o nosso brigadeiro tradicional, bem simples. Vou pôr ele aqui na forminha. A forminha tamanho 4, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. Não se preocupem se seu brigadeiro não ficar tão redondinho. Não se preocupem se o seu local onde você produz o brigadeiro, ele é mais quente. Você também pode
diminuir um pouquinho do creme de leite, não é o ideal, tá? A receita é 200 gramas, mas você pode diminuir um pouquinho para poder ele dar uma consistência mais firminha. Mas não tem necessidade, tá? Não tem problema se o seu brigadeiro não ficar bem redondinho. O produto gourmet tem mais... ele é diferente, né? Ele é diferenciado. Então, por mais que ele fique mais rústico, ainda assim vai ficar super bonitinho e vai ser bem bacana o resultado. Bom, e essa foi a nossa receita de brigadeiro gourmet. Essa é a receita base. Como eu falei para vocês, vocês podem brincar bastante, podem acrescentar sabor usando essa base da receita, que é o leite condensado com creme de leite, a glucose de milho e o chocolate, nas proporções que nós utilizamos aqui. 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate e 20 gramas de glucose. Utilizando essa proporção, você pode adicionar ingredientes para adicionar sabor, ou você pode substituir os chocolates e brincar bastante. As marcas belgas, uma marca bem famosa aí que a gente já conhece, que o pessoal utiliza bastante, tem inclusive chocolates saborizados. Então você encontra chocolate sabor limão, chocolate sabor laranja, chocolate sabor caramelo, e aí você pode utilizar a mesma proporção, apenas alterando o chocolate, utilizando esses chocolates saborizados, que fica incrível. Pode utilizar pasta saborizante, enfim, uma infinidade de sabores, de cores que você pode criar aqui nessa receita. Vou até ligar aqui pra gente tirar a dúvida. Nosso brigadeiro ficou no final com 30 gramas, tá? 30. E um com 28, não tem problema. O peso é mais ou menos entre 25 e 30, 35 gramas, tá? E aí vocês podem comercializar esse brigadeiro por unidade, se vocês preferirem, ou se quiser fazer para festa, pode fazer menor. Bom, gente, é isso. Esse brigadeiro, ele fica super bonitinho, né? Mesmo que ele fique mais rústico, que não fique bem redondinho, não tem problema, tá? E vocês podem brincar bastante com a receita, acrescentando sabores, mudando algumas coisas, dando o seu toque para a receita, dando a sua cor, utilizar outros confeitos. É que como o tradicional já o nome diz, né? Tradicional é bacana utilizar um granulado, mas tem que ser um granulado de qualidade, tá, gente? Que é esse granulado é chocolate puro, não tem açúcar, é bem diferenciado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aprendido, assim como as demais receitas que nós aprendemos aqui no nosso curso, nós também podemos brincar bastante com as receitas de brigadeiro gourmet. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Um super beijo e até a próxima aula.